Olá a todos, eu sou a professora Dora Termon e essa é a 13ª aula de violoncelo aqui no Projeto Espiral. Hoje nós vamos falar sobre técnicas estendidas. Será uma aula introdutória sobre o assunto. Para nós falarmos sobre técnicas estendidas, que é um termo que surge a partir da metade do século XX, nós precisamos falar sobre a diversidade de correntes estéticas que surgiram nesse século. Então, é impossível identificar ao longo do século XX uma busca por caminhos individuais de expressão por parte de compositores e intérpretes, que procuraram questionar e se distanciar das práticas musicais pré-estabelecidas. O resultado dessas buscas e de uma série de elementos de cunho estético e cultural puderam ser constatadas nas novas explorações sonoras levadas a cabo nos instrumentos musicais durante o século XX. Para dar um exemplo aqui dessa variedade de correntes estéticas, eu coloquei a foto de 3 compositores que possuem obras muito distintas, mas que são do período no século XX, que é o Stockhausen, Cage e Schoenberg. O século XX e XXI é marcado por uma rica produção de obras para violoncelo. Isso se dá principalmente pela relação profissional entre intérpretes e compositores. Por exemplo, nessa foto nós temos o Rostropovich e o Shostakovich, ambos russos. O primeiro, violoncelista, um dos mais famosos do século XX, e o segundo, compositor, também muito reconhecido por suas obras. Então, o violoncelo tornou-se um instrumento popular junto aos compositores avant-garde, ou compositores de vanguarda. Os esforços particulares de violoncelistas como Rostropovich e Siegfried Baum resultaram em centenas de trabalhos comissionados, onde os compositores foram encorajados a ultrapassar as fronteiras da técnica tradicional. Para algumas escolas de composição do século XX, novos sons e novas técnicas tornaram-se o carro-chefe por detrás da nova escrita. Experimentações com a técnica, se não eram a base de algumas músicas, compunham uma parte do eixo principal, onde algumas peças eram estruturadas. Mas afinal de contas, o que são técnicas estendidas? Segundo Ferraz e Padovani, são modos de tocar um instrumento ou utilizar a voz que fogem aos padrões estabelecidos, principalmente no período clássico romântico. Porém, é muito importante que a gente não estabeleça uma dicotomia entre técnica tradicional e técnica estendida, porque a técnica dos instrumentos sempre esteve em evolução e sempre foi documentada. Como pontua Fallowfield, ela diz o seguinte: a técnica do violoncelo desenvolveu-se a partir do final do século XVIII e durante todo o século XIX, passando a incluir, por exemplo, a posição do polegar, spiccato, vibrato, o uso de espigão. Assim, apesar do surgimento das adições técnicas feitas no século XX, a ideia de desenvolvimento da técnica em si não é algo novo ou surpreendente. Então agora eu vou dar alguns exemplos e vou tocar alguns de obras reconhecidas do século XX, algumas não tão reconhecidas assim, não tão famosas, mas a primeira delas é a Sonata para Violoncelo Solo, opus 25, número 3, de Paul Hindemith. Ela foi escrita em 1922 e aqui vocês podem ver um exemplo da utilização de saltos longos e intervalos dissonantes em cordas duplas, algo que não era tão presente no repertório anterior ao século XX. O próximo exemplo é a obra Três Pequenas Peças para Violoncelo e Piano, opus 11, de Webern, escrita em 1914. Aqui há a utilização de sul tácito, que é quando nós tocamos com o arco bem próximo ao espelho e o som sai bem piano. Sul ponticello, quando tocamos bem próximo ao cavalete. Harmônicos artificiais e mudanças extremas de dinâmica, que é uma das características
das peças escritas no século XX e XXI. Uma característica interessante da música do século XX e XXI é a utilização de notação alternativa. Aqui nós temos, por exemplo, a partitura da obra Pression, de Helmut Lachmann. No século XX e XXI, alguns compositores escrevem obras que exigem ações cênicas dos intérpretes, como é o caso aqui dessa foto, que representa a execução da obra Match para 2 violoncelos e percussão de Cahel, escrita em 1964. Essa obra representa uma partida de tênis, onde os 2 violoncelistas são os tenistas. Nesse sentido, Oliveira diz que é importante que o intérprete assuma o viés cênico que existe em toda a performance, pois assumindo a carga de teatralidade que nasce com a obra musical, potencializa-se ainda mais o alcance daquilo que se tenta reproduzir musicalmente. Precisamos falar também sobre a imprevisibilidade sonora presente na execução de algumas obras do século XX e XXI. Em entrevista sobre a peça Violoncelo Totale, escrita em 2011, que foi uma das obras obrigatórias no concurso Tchaikovsky, na seção do violoncelo, Penderecki diz por que ele prefere compor as peças para violoncelo, e ele refere-se justamente à questão da imprevisibilidade. Ele diz o seguinte: porque o violoncelo é um instrumento universal. É muito mais universal que o violino. O corpo é maior e, portanto, permite um maior volume de sons. Também é vantajoso, pois podemos utilizar o corpo do violoncelo em uma obra. Compositores usam não só a abordagem padrão para o instrumento, mas também batidas, ruídos, e usam diferentes partes do instrumento, que normalmente não são utilizadas. Às vezes acontece de se produzir um som completamente inesperado. Essas coisas imprevistas são muito importantes, pois é esta qualidade muito imprevisível que deixa um campo de limites para o artista, ampliando o escopo do que é possível em sua interpretação. As técnicas percussivas são muito utilizadas nas obras escritas no século XX e XXI. Eu trouxe aqui a sequência 14 para violoncelo solo de Berio, composta em 2002. Nela, no primeiro compasso, o violoncelista precisa executar percussão no tampo do instrumento e pizzicato de mão esquerda. A ideia do compositor foi imitar um tambor do Sri Lanka, já que a obra foi composta para o violoncelista Rohit Saran, nascido neste país. Aqui nós temos um trecho da obra Traçado Íntimo e Hesitante para violoncelo solo, do compositor gaúcho Bruno Ângelo. Nesse trecho nós podemos ver uma série de símbolos que representam as técnicas estendidas. Então, esse símbolo de mais, aqui, é um pizzicato de mão esquerda. Depois, nós temos esse símbolo que representa a mão esquerda, porém sem o arco, só a articulação da mão esquerda. Depois, tambora, certo? E a repetição desses outros, dessas técnicas estendidas no decorrer do trecho. O que eu quero demonstrar aqui é que existe uma mudança rápida entre uma técnica estendida e outra. As técnicas estendidas podem ser inseridas dentro de arranjos e composições com finalidades didáticas. Por exemplo, aqui eu compus uma pequena canção que eu intitulei de Experimentando Novos Sons,
onde nós temos 3 técnicas estendidas. A primeira é percussão no tampo, que a gente pode ver bem no início. Depois é a utilização de harmônicos naturais. Esses harmônicos naturais servirão como uma referência para a mudança de posição. E a última técnica, que é o com lenho batuto, ou seja, utilizar a vareta do arco junto com o harmônico natural. Então, concluindo a aula de hoje, é essencial que os professores de música incentivem o contato de seus alunos com o repertório contemporâneo, reconhecendo que um dos papéis do instrumentista é levar a música contemporânea para as futuras gerações, como argumenta Joel Krosnick. Imagine se aquele clarinetista não tivesse mostrado interesse em Brahms. Não só não teríamos as peças para clarinete de Brahms, como poderíamos não ter outras grandes obras que se seguiram e que provavelmente foram inspiradas por Brahms. Eu não quero nem tentar imaginar o que seria da nossa literatura para quarteto de cordas se Beethoven não tivesse um quarteto para o qual escrever. Então, por isso, é nosso dever tocar música contemporânea. Então, muito obrigada. Essa foi a aula de hoje e nos vemos em uma próxima aula.